Então, eu tenho uma pergunta para o Adolfo, professor Adolfo Euclair. Essa pergunta quem fez foi o nobre Antônio Miranda, que também reproduz aí lives neoateístas e tal, nada contra a pessoa dele, nem contra o espaço dele, nem contra a liberdade dele. E o Antônio Miranda pergunta da seguinte forma: preste atenção, Adolfo, preste atenção vocês que estão assistindo essa live, deixe o like aí, tá bom? Para fortalecer, para o YouTube recomendar o nosso programa para outras pessoas. E o Antônio Miranda pergunta, aliás, ele afirma da seguinte forma: se Jesus existiu e andou com multidões, como os cristãos alegam que ele andou e teria feito todo aquele alvoroço e tal, então certamente isso deveria ter sido registrado por alguém fora da Bíblia. Porque se Jesus de fato existiu, se ele andou com multidões, se ele fez todo aquele alvoroço, então o Antônio pressupõe que isso deveria ter sido registrado por alguém fora da Bíblia, tá bom? Mas o Antônio continua afirmando que não é isso que acontece. Não existem registros fora da Bíblia da existência desse Jesus que andou com multidões. Muito pelo contrário. O que o Antônio Miranda afirma é que existe um silêncio histórico ensurdecedor. Caro Adolfo Euclair, o que o senhor tem a dizer acerca disso é contigo. Rapaz, ele só precisa ler um livro. Eu acho que ele deveria ler esse livro aqui, ó. Merece Confiança, o Novo Testamento, de F.F. Bruce. É um livro fino. O capítulo 10, ele traz algumas evidências dos escritores não judeus da antiguidade que mencionaram a existência de um cara chamado Jesus. Entendeu? Se ele tivesse lido, se ele tivesse comprado esse livro aqui, que não custa, acho que em torno de R$30, se ele tivesse comprado esse livro aqui da editora Vida Nova, já que ele é tão ligado à religião, a falar de religião, antes de fazer essa afirmativa, ele tinha que ter lido esse livro aqui ou ter adquirido. Entendeu? Não custa mais do que R$30. Aqui ele menciona alguns nomes, né? Ele vai mencionar que o primeiro escritor não judeu que nos serve de propósito parece ser Talo, que por volta do ano 52 escreveu uma obra traçando a história da Grécia e de suas relações com a Ásia, desde a Guerra de Troia até seus dias. Talo tem sido identificado com um samaritano homônimo, a quem menciona Joséfo, como liberto do imperador Tibério, ao discutir sobre as trevas que sobrevieram durante a crucificação de Cristo, Júlio Africano, cronologista cristão e autor conhecedor dos escritos de Talo. Talo, no terceiro livro de suas histórias, sustenta que essas trevas foram nada mais do que resultado de um eclipse do Sol. Explicação desarroada, ao meu ver. É o F.F. Bruce comentando. Então, o que acontece? O primeiro historiador não judeu é do período lá já bem próximo, 20 anos depois de Cristo ter passado por aqui, ele menciona, né? Então já começa por aí. Um outro que eu gostaria de mencionar, está aqui no livro, temos aqui Tertuliano, temos aqui um outro carinha, deixa eu pegar aqui, Tácito, o maior dos historiadores romanos da época imperial foi Cornélio Tácito, nascido entre 52 e 54, quem escreveu a história de Roma na Era dos Imperadores. Tinha cerca de 60 anos quando escreveu a história do reinado de Nero. Então, e aí ele descreve, né? Portanto, para conter rumores, Nero os apresentou como culpados e os puniu com a expressão máxima de crueldade, uma classe de homens detestados pelos seus vícios, a quem a população designava de cristãos. Então, você tem um cara que viveu nesse período de 52 a 54, ele escreveu seus documentos e demonstra que existiam cristãos. Se existiam cristãos, quer dizer que existia um tal de Cristo, não é? É impossível ver cristão antes de Cristo ter vindo da Terra, né? Então, era só ele ter lido esse livro. Merece Confiança, o Novo Testamento, capítulo 10. E aí tem mais uns 10 ou 12 autores aqui, historiadores não judeus. Se a gente for partir para os historiadores judeus, a gente já pode mencionar Flávio Joséfo, que viveu na destruição do Templo de Jerusalém. Ele faz menção também. Então, é desconhecimento histórico, né? O Banzoli está aqui, ele tá junto, né? O Ferreira, professor de grego, o Matheus Rangel, professor de grego também. Eu também sou professor de grego, mas o Lucas Banzoli é especializado em história. Eu também tenho faculdade de história. Ele sabe muito bem que
E qualquer pessoa que estudou um básico de história sabe que quanto mais antigo é um documento, quanto mais distante da história nós estamos, mais difícil é juntar documentos, né? Por exemplo, eu vou pegar uma história bem recente aqui. Tem um obelisco construído no coração de São Paulo. Se você procurar o obelisco no coração de São Paulo. O obelisco foi construído em torno de 70 a 80 anos atrás, mas ninguém sabe quem mandou construir. Se a gente, paulista aqui, não sabe nem quando construíram um obelisco que não serve para nada, só serve lá para dizer que é o coração de São Paulo, que está há 80, 90 anos atrás, a gente não sabe quem mandou construir. Imagine a gente juntar documentação como ser humano, como humanidade, para trazer todos os detalhes da vida de Jesus. Então, ou esse ateu, com todo respeito, ele precisa estudar mais, ou ele ignora o processo histórico, o processo metodológico histórico. Então, ele tem que negligenciar um monte de coisa para dizer o que ele está fazendo. É cabuloso. Eu ia conversar com o Roche Sérgio Monteiro sobre a questão de Flávio Josefo, porque pesa aquele lance da citação dele acerca de Cristo ter sido ou não um acréscimo, obviamente, posterior. Porém, no entanto, o tempo saiu um pouco do nosso controle. O professor pastor Sérgio Monteiro já tinha me avisado que tinha um compromisso, que não poderia demorar. Então, no próximo programa, a gente vai falar sobre essa questão de que foi ou não foi um acréscimo aquele lance de Flávio Josefo citar o Jesus histórico, porque a galera neoateísta está duvidando aí do Jesus histórico. Lógico, não quero impor nada, eles podem duvidar da existência do Jesus da fé, do Jesus histórico, mas eu acho duvidar do Jesus histórico uma ignorância muito... Mas, enfim, né? Isso aí vai ficar para um outro vídeo. Se eu não me engano, o mestre Ferreirinha também vai apresentar mais para frente no canal dele um material sobre essa questão da literatura de Flávio Josefo. No meu curso de teologia biblista, eu abordo isso. Quem quiser fazer o curso, entre em contato comigo. O Luiz Enoque diz assim: provem que Deus existe. Luiz, a minha fé, a minha experiência com Deus, ela começa, ela amadurece. Em certo ponto, eu tenho essa experiência com Deus que serve de prova da existência de Deus para mim, mas ela não serve para você, ok? A minha experiência, ela serve de prova para mim. A fé, ela não é racionalista, ok? E eu não estou aqui para provar a existência de Deus para você. Então, o ônus da prova não é meu. Mas se você insiste e quer me convencer que Deus não existe, então você tem aí o ônus da prova e a oportunidade de provar. Eu tenho uma lista de alguns cientistas de renome que são ateus, mas assumem que não conseguem provar essa inexistência de Deus. Vai ser até bom, porque você vai estar superando aí esses cientistas, certo? Então, se você quiser, tal como os neoateus fazem aí, eles dão 3 minutos, né, para a pessoa provar algo, eu te dou 3 minutos também para você provar que Deus não existe, né? Você vai entrar para a história. Inclusive, esses cientistas ficarão super fãs aí de sua pessoa, ok, ô Luiz Enoque?